Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Michel Augusto, vocês estão no canal Exposição Bíblica. A Exposição Bíblica é um canal de treinamento de pregadores. Nós temos essa instituição trabalhando dessa forma há 12 anos, desde 2012. O canal Exposição Bíblica, se você observar, está com mais de 900 vídeos, né? Enfim, nós temos uma plataforma que é academiadospositor.com.br, prmichelaugusto.com.br, nos clubes de leitura do pregador, treinamentos presenciais, é uma série de ações para treinar pregadores, tá certo? A nossa conferência Exposição Bíblica chegou na sua 8ª edição e será em outubro de 2025, tá ok? Nas nossas redes nós temos aí as inscrições. Você pode também fazer a inscrição em breve pelo site da ftrb.com.br, tá certo? Vamos lá então. Eu quero falar mais um pouco sobre a pregação pelo poder do Espírito Santo, tá? Eu vou usar bastante Tony Merida, né? Algumas questões de estudos particulares também sobre a questão, e também Michael Kruger, certo? Mas enfim, nós estamos fazendo alguns vídeos sobre a pregação pelo poder do Espírito Santo. Meu querido, se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações e compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum colega pregador nesse Brasil afora, certo? Vamos lá. Uma coisa a título de introdução: o pregador do Evangelho ele vive uma certa tensão. Eu chamo isso de uma tensão moderna e pós-moderna. Por quê? Porque o período moderno trabalha muito o fato objetivo, certo? E o período pós-moderno vai trabalhar muito a questão subjetiva. Então, o pregador vive nessa tensão entre esses dois fatos. Bom, a gente precisa entender que a Bíblia tem fatos objetivos, né, que são a base da nossa fé, certo? Mas ela contém questões subjetivas, né? Mas o que há de subjetivo nas Escrituras estão ligados à ação do Espírito Santo, mas que se torna objetivo pelo fato de que o Espírito Santo é o Espírito que inspira as Escrituras Sagradas, né? E, de certa forma, a nossa fé, por exemplo, se você trabalhar a questão da regeneração, a doutrina da regeneração, que é algo que acontece com o crente em Jesus, certo? É um fato subjetivo? Sim. É algo que você vivenciou através da pregação do Evangelho. O Espírito Santo ele te convenceu da necessidade de Jesus para uma reconciliação com o Pai, certo? Enfim, é um fato subjetivo? Sim, mas é um fato que está subordinado a uma história da redenção, comprovado objetivamente, tá? Então, a nossa fé e a própria pregação do Evangelho é trinitária. Ela envolve, dentro desse trabalho trinitário, ela envolve fatos objetivos e fatos subjetivos, né? Bom, na história da igreja, essa tensão sempre existiu, e a pregação em todas as eras contempla isso. Mas, em alguns momentos, uma coisa ou outra é desprezada no caminho. Aqueles que às vezes destacam muito o fato objetivo da fé, né?
E tem outros que afirmam somente o fato subjetivo, afirmando que tudo é obra do Espírito, sem dar justificativas, sem submeter o fato subjetivo ao crivo das Escrituras Sagradas. Bom, a pregação do Evangelho é o equilíbrio. A pregação tem um fato objetivo, que é o texto, inspirado pelo Senhor, e tem um fato subjetivo, que é o calor. Né? Conforme aqui quem fala é o Tony Merida. Mas o último sendo analisado com pistas descritas no primeiro. Então, essa questão objetiva e subjetiva estão bem interligadas. A obra do Espírito é bem descrita nas Escrituras Sagradas. Então, a gente tem a razão, de um lado, e nós temos a experiência. Mas essa experiência não é algo que se vive de acordo com um tipo de emocionalismo, embora a emoção exista. Lloyd Jones dizia sobre isso. Essa experiência não é do tipo do liberalismo teológico também, que transforma a fé num conjunto de questões subjetivas, colocando a fé como um fato religioso, um subterrâneo religioso vivido, ou seja, sem apreço à razão da nossa fé. Né? Ou também essa experiência também não é do tipo pietista, né? Que é um movimento que despreza os fatos objetivos da fé. Né? Então ela tem um crivo, existem pistas bem definidas nas Escrituras, que também foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, a questão toda é como auferir a obra do Espírito Santo, que é uma obra subjetiva, com a fonte objetiva. Né? Essa é a questão que nós precisamos trabalhar. Né? O fato objetivo vai narrar as ações do Deus Trino na história da redenção. Bom, palavra e espírito andam juntas. E o Tony Merida, ele cita o Greg Heisley, que diz o seguinte: a inspiração do espírito do texto bíblico é um fato para nós. A conversão do pregador à fé em Jesus Cristo é uma obra do Espírito. O chamado do pregador para pregar a palavra é uma obra do Espírito. O caráter do pregador para viver a palavra também. A iluminação do coração e da mente do pregador ao estudar. A capacitação do pregador para proclamar. O testemunho de Jesus Cristo como Senhor e mediador é uma obra do Espírito também. O abrir dos corações daqueles que ouvem e recebem a palavra também. A aplicação da palavra de Deus à vida dos ouvintes. A evidência na vida dos crentes cheios do Espírito de produção de frutos duradouros. Então, o Espírito Santo faz parte. Palavra e Espírito caminham juntos. Né? Bom, sendo assim, o que a gente tem que entender? Que a pregação, do início ao fim, é uma obra do Espírito. Né? É uma obra do Espírito. O Spurgeon vai argumentar da seguinte forma: cuidado, pois milhares se perderam e tropeçaram num púlpito, porque desconsideraram isso. Então, o pregador teve uma confirmação interna. A voz de Deus ouvida pela fé, conforme dizia Lutero. Um chamado secreto que todo ministro está ciente diante de Deus, conforme dizia Calvino, é uma ação do Espírito. Agora, o pregador também tem uma confirmação externa. Né? O chamado externo tem a ver com a confirmação de cristãos espiritualmente maduros. Essa confirmação é vista muito lá em 1 de Timóteo 4,14, né? Quando a imposição de mãos, também em 2 Timóteo 3,16, que carrega essa ideia de afirmação espiritual
e aprovação. Líderes espirituais são identificados também por outros líderes, é o que a gente vai ver em Atos 16, 1 ao 3. O Walden vai dizer que o chamado externo é um ato da comunidade cristã que, pelo processo adequado, confirma o chamado interno. Então, o pregador também aspira ao ministério por convicção, é o que diz 1 Timóteo 3:1, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, palavra e espírito sempre vão andar juntos, certo? O pregador e a vida piedosa como obra do espírito através da palavra. Então, essa tensão entre o moderno e o pós-moderno, entre o objetivo e o subjetivo, tem que ser vencido. Levando em consideração que, ao considerarmos o fato subjetivo, a experiência, nós não estamos trabalhando um tipo de experiência sem validação. Sem validação. É necessário que a gente tenha, porque se a gente não tiver validação numa questão objetiva, a gente vai desmerecer o próprio Espírito que inspirou os profetas e os apóstolos para deixarem para nós um testemunho da ação do Deus Trino para buscar o seu povo caído. Certo? Então, nós pregamos por um dom que nós recebemos do Espírito Santo. É obra do Espírito, Efésios 4:7. O nosso dom de pastor e mestre, Efésios 4:11 ao 12, é uma obra do Espírito. Nós pregamos pelo Espírito Santo. Nós dependemos experiencialmente dele. Um pregador que é chamado, ele não vai pregar pela carne. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. João 15:5 vai dizer sobre isso. Então não há dicotomia entre um fato objetivo e um fato subjetivo que se dá na ação do Espírito, por exemplo. Spurgeon diz: o poder do Evangelho não repousa simplesmente na eloquência, na instrução do pregador, que consiste na sabedoria humana. Ou seja, a comunicação hábil não é suficiente. Ou seja, você pode ser um bom exegeta, um bom hermeneuta, um bom homileta. Mas nós dependemos, para expor um fato objetivo, nós dependemos da ação do Espírito Santo de Deus, mesmo porque nós somos extremamente limitados como pecadores. Nós não temos o poder de convencer ninguém do juízo, do pecado, da justiça. Se a gente olhar a pregação de Paulo, foi uma pregação em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Então nós precisamos, e nós temos uma necessidade de ter o poder do Espírito Santo. Lídia foi regenerada pelo poder da pregação. Palavra pregada, Espírito agindo. Atos 16:14. Então, embora o termo, conforme o Merida vai falar, que o termo ungido seja deficiente para explicar essa ação, que a gente vai encontrar isso em Lucas 4:18, que cita Isaías 61, 1 ao 2, que é a única referência ao termo ungido, que vai denotar aqui um privilégio de todos os cristãos que estão em Cristo, ou a uma pessoa e a obra do próprio Cristo. Embora não seja certo usar esse termo, de certa forma, a gente pode dizer o seguinte: o Espírito Santo de Deus nos capacitou os profetas, capacitou os apóstolos e deve nos capacitar hoje. Então, o termo ser capacitado pelo Espírito Santo é importantíssimo para as nossas vidas. Uma pregação, ela é trinitária. Eu prego Cristo para que Deus seja glorificado na obra redentiva, e a ação do Espírito é fundamental para tanto o pregador que prepara e entrega o sermão, quanto para o ouvinte que recebe esse sermão e precisa ser convencido da sua injustiça diante de Deus e da justiça perfeita de Cristo. É uma obra trinitária, certo? Então,
nós precisamos compreender que, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, e o Michael Kruger vai destacar sobre isso, a ênfase que Atos dá à palavra de Deus, pregada como um meio primário de graça, né, combina com essa ênfase protestante histórica na pregação. Atos conecta a pregação do Antigo e a função e a tradição apostólica. A palavra de Deus pregada e lida é verdadeiramente a palavra falada por Deus, pois é propriamente derivada da palavra de Deus escrita. Então, a palavra de Deus pregada, ela tem uma ação voltada para um fato objetivo e ela é capacitada por um fato subjetivo na ação do Espírito Santo de Deus, que é o próprio que inspirou aquele texto que está sendo pregado. Então, palavra e Espírito caminham juntos. Paulo foi um teólogo do Espírito Santo, né? Então não tem como o apóstolo dos gentios, que traz tantos exemplos de pregação no livro de Atos, pregações centradas em Cristo e em sua ressurreição, proclamadas conclamando ao arrependimento, banhadas do Espírito Santo, que na história da igreja foi tão evidente, né? Calvino, por exemplo, falou mais do Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Então, é injusto, às vezes, a gente ouvir acusações de que a tradição reformada, por exemplo, é uma tradição que não valoriza a obra do Espírito. Não tem como não valorizar a obra do Espírito. A pregação é trinitária, certo? Às vezes, as terminologias elas são distintas nas tradições, mas elas querem dizer a mesma coisa, né? E a gente precisa ter uma maturidade para entender que o Espírito deseja ser unido com a palavra de Deus por um vínculo indissolúvel. Então não tem como pregar sem a ação do Espírito, né? Se você ouvir isso, que essa tradição reformada despreza isso, essa pessoa não conhece, né? Porque a tradição reformada está replicando as Escrituras, está replicando o sermão querigmático, né? Está replicando uma pregação trinitária, tá? E é isso que a gente precisa compreender, tá? É isso que a gente precisa entender, que não há dicotomia, não há separação, porque palavra e Espírito são duas questões inseparáveis. Como é que o Espírito vai se separar da palavra se o Espírito que inspira, né? Então, enfim, eu espero poder ter te instruído de alguma forma. Meu objetivo aqui não é exaurir o assunto, mas deixar insights bíblicos e teológicos para você pensar e trazer aí uma série de insights para você pensar melhor sobre o tema, tá bom? Bom, que Deus abençoe vocês, fique com Deus, um abraço do Michel Augusto, tchau, tchau.